Bem, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Seminários Integrados Atsaburo Massuda. Hoje, dia 17 de agosto de 2023, vamos dar início aqui, né? Então, é um prazer contar aqui com a participação da nossa palestrante querida, professora Andréa Góes, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É uma pessoa querida, especial, e eu vou passar aqui a palavra para ela, para que ela faça aí uma apresentação contando a sua história aí acadêmica e científica, curricular, e dê início a uma bela palestra que a gente vai ter o prazer aí de assistir. Então, uma boa tarde a todos e sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada, Danilo. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Como eu falei para o Danilo, é sempre um prazer me sentir aqui dentro da UFRJ, embora eu esteja na minha casa nesse momento, mas é um prazer e é um prazer enorme para mim participar desse mestrado profissional. Eu sei que aqui tem muitos alunos, né, dessa última turma, provavelmente, da turma anterior, alguns colegas, então, muito obrigada pelo convite. Danilo, é sempre um prazer poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, que a gente faz, inclusive mostrar de duas alunas já egressas desse mestrado profissional. Então, eu estava contando para o Danilo que eu me sinto um pouquinho em casa, porque depois a minha história, eu acho que já começa na graduação, porque eu fiz, na graduação não, no mestrado, que eu fiz uma parte do meu mestrado pela UFRJ com o Instituto de Química, então não aí com vocês no CTS, mas pelo Instituto de Química, na Bioquímica, no Departamento de Bioquímica da antiga Anita Panek, ainda naquele departamento dela. E depois, quando eu defendi meu doutorado, que eu trabalhei na área de biotecnologia, na identificação genética de indivíduos, laboratório de identificação genética da UERJ, então, lá, para o meu doutorado, foi convidado para a banca, estava o professor Franklin Runjanek. E aí eu nunca vou me esquecer disso, das críticas construtivas que o Franklin fez na época, e que me fez tanto refletir para o resto da minha vida, eu acho que até para hoje, em termos de pesquisa, em termos de caminhos de pesquisa. E aí, para mim, ele sempre foi assim a imagem o cientista, o gênio. E aí eu terminei o doutorado e fiz uma espécie de sabático, saí dali do meu laboratório na UERJ para fazer um sabático, uma espécie de sabático ali com ele, uma espécie de pós-doc com ele. Então, passei um ano ali com ele no laboratório, na época com a Nívia Moedo, não sei se você se lembra, Danilo, da Nívia, esse Não, pessoal dessa época daí. não, porque eu sou da farmácia, né, também, eu não É sou verdade, você é da de origem. farmácia. É. É, Bom, Ana Lúcia Giannini, que não agora quer é da botar no modo de genética. apresentação de slide para ficar maior aqui? Não está no Ele modo não, slide, não. não? De apresentação de slide, não. Aqui para mim ele tá. Como é que eu faço para passar para modo apresentação de slide? Porque aqui para mim ele tá. Se clicar aqui, lá em cima em apresentação de slide, se não tiver embaixo, aqui no... Porque aqui embaixo tem aquele cálice, apresentação de Sim, slides. Aí eu tem clico em nele. cima aqui no PowerPoint, aqui no alto, apresentação de slides, o terceiro item da direita para a esquerda aí, Deixa eu do ver. lado, não, aí do lado de animação. Não, não, do lado, apresentação de slide em cima. Peraí, que eu tenho que tirar essa tela daqui de cima, não estou vendo. Apresentação de slides, tá. Aí, Configurar. eu acho que se você botar ali no do lado do começo, eu acho que já vai. Lá da esquerda. Do começo. À Peraí, esquerda, deixa eu primeiro fechar item esse. mesmo, do Do começo. começo. Isso, vai. Será que foi? Acho que foi. Aqui para mim ainda não está com uma apresentação de slide. Não sei se para os outros também não está. Aqui também não está. Não, não sei dizer. Alguém Vou sabe? interromper? Vou Oi, interromper e vou colocar de novo. posso falar? Pode? Então, só fica em tela cheia se ela botar para compartilhar a tela inteira
do computador. Se ela botar para compartilhar só uma guia, um programa específico, aí fica pequenininho. Ela tem que botar para compartilhar a tela do computador toda. Então tenta compartilhar de novo agora. Compartilhar, botei aqui. Agora, qual é a diferença? Aonde que eu ponho para compartilhar toda? É que eu não sei onde aparece, Elizabeth. Eu acho que você tem que parar de compartilhar a tela e botar para compartilhar de novo pelo Zoom. E aí eu Mas acho que tem as opções. Aí quando Mais você uma for opção. compartilhar pelo Zoom, aí você bota compartilhar a tela inteira. Não está dando mais uma opção de compartilhamento de tela? não. Só uma. Quer compartilhar você, Danilo, talvez? Eu teria que baixar aqui rapidinho. Deixa eu tentar, então. Eu não estou conseguindo aqui. Ele está aberto. Apresentação. Eu vou tentar. Download. Não abro ele de novo aqui. Ele está aberto no meu computador. Ai, meu Deus, o tempo está passando. Deixa eu tentar aqui, então. Vamos lá. Ah, tá. Agora o seu tá. Não tá? Ah, não, não, não. Peraí. Não, deve ser a tela que você abriu. Sim. Deixa eu botar aqui. Vou ver se eu consigo aqui. Está iniciando. Aqui tem o cálice para mim embaixo. Consegui botar. Tá. Eu também tenho cálice, mas ele não aparece. Não estava entrando? Não é porque tinha alguma coisa tapando o cálice embaixo, as fotos, as nossas imagens? Não, eu acessei o cálice. Bom, Tá. deixa aí com você então, Então, tá? beleza, tá Pode bom, eu vou começar? passando. Tá jóia. Então tá, gente. Então, vamos passar. Então, já me apresentei, então, como professora orientadora desse mestrado e também pelo pós-graduação em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade, que é da UERJ, tá? Como mestrado. Então, vou um breve relato aqui para vocês o que são as linhas de pesquisa que a gente trabalha no laboratório, para vocês entenderem como é que se encaixa aqui essas práticas inovadoras do ensino de genética. Então, a gente começou o ensino de genética no laboratório, antes de chegar nessa tecnologia que a gente trabalha hoje, materiais didáticos, a ideia era fazer essa análise histórica do desenvolvimento da ciência através do DNA. Então, o interesse pela genética, porque eu tenho formação nessa área. E, bom, voltando para o meu departamento, então, eu trabalho na UERJ, no Instituto de Biologia, o departamento de ensino de ciências e biologia. Então, a gente forma o pessoal de ciências biológicas da área de licenciatura. Então, por isso, esse interesse em como ensinar genética para esses alunos de uma maneira diferente, ou seja, nossos futuros professores, futuros docentes de ciências e biologia, como formá-los de uma maneira sair um pouco do tradicional, ou trazer metodologias alternativas. Então, primeiro, através dessa análise histórica e como é que a gente divulga essa análise, ou como é que a gente digere o conhecimento científico e passa para a sociedade, assim como para a universidade, para alunos que estão se formando em biologia, e a gente também divulga esses dados através dessa forma. Então, a gente faz formação de professores, a gente faz uma exposição, que eu vou mostrar para vocês alguns dos materiais que estão nessa exposição. E, além disso, como linhas de pesquisa, principalmente, a preocupação em como superar alguns obstáculos, aí sim baseado na filosofia de Bachelard, como se fosse o nosso fundamento teórico, como suplantar determinados obstáculos epistemológicos para contribuir com o ensino dessa disciplina, para contribuir com o ensino de genética. Então, uma série de conceitos que não são bem colocados, que não são bem trabalhados na ciência, como é que a gente pode melhorar isso? Então, é essa a ideia. E daí vem, então, o que eu vou mostrar para vocês agora, esse desenvolvimento de tecnologia que a gente tem no laboratório, materiais didáticos, como vocês estão vendo aqui. Então, o trabalho com obras literárias, que é uma forma de fazer uma pesquisa, uma engenharia didática, no caso, para o ensino de determinados temas das ciências e biologia molecular e genética, principalmente.
Então, próximo, por favor, Murilo. Então, eu falei das maçãs envenenadas, porque é um tema que a gente gosta de trabalhar também, sobre os transgênicos, quais são as consequências do transgênico, ou principalmente da soja transgênica que a gente tem hoje em dia plantada à força no Brasil. Então, essa é uma das linhas de pesquisa no laboratório. Tá, por favor, Murilo, próximo. E aqui, para dar um exemplo, antes de entrar nos materiais, então, é sempre uma preocupação. Como é que as pessoas entendem genética? Como é que isso está nos livros didáticos? Como é que os professores, os docentes trabalham isso com seus alunos em sala de aula? Então, eu coloco aqui um exemplo, eu acho que é bem claro isso para mostrar a coisa da dominância de alelos, que um alelo domina o outro. Como é que os alunos na sala de aula, ensino médio, que eu me refiro, como é que eles veem isso? Eles acham que existe um gene que é mais forte que o outro, ele é mais poderoso? Como é essa coisa de um gene, um alelo, né, dominar sobre o outro? Como é que isso acontece? Então, eu coloco aqui o exemplo clássico das ervilhas de Mendel, quando ele trabalhou com as ervilhas para tratar do tema da hereditariedade. E aqui é o tema relacionado, quer dizer, uma das características que ele trabalhou foi a textura das ervilhas. Vocês se lembram disso? Então, a gente tem ervilha lisa ou ervilha rugosa. E o que isso quer dizer? Obviamente, quando Mendel trabalhou, ele não tinha a menor ideia de que ele estava analisando, a herança estava relacionada a uma molécula chamada DNA, então material genético, que é o que é transmitido, não é a proteína, é o DNA, mas ele não sabia disso na época. Hoje a gente sabe, e hoje a gente pode dizer, baseado na biologia molecular, então essa é uma forma também de trazer práticas inovadoras para o ensino de genética, é associar a genética mendeliana à genética molecular. E é isso que eu mostro aqui nesse exemplo. Então, o que caracteriza a ervilha lisa, como essa que eu mostro aqui à direita? Quer dizer, desculpa, à esquerda. Ela tem uma enzima que se chama a starch-branching enzima. Então, ela faz essa ramificação dos amidos, das moléculas de amido presentes na semente da ervilha. Então, quando ela faz essa ramificação aqui, então vocês veem, tem aqui a principal, que é essa aqui em laranja, e a ramificação representada por essa aqui vermelha, por exemplo. Tá tudo bem? Parece que eu saí aqui por um instante, parece que caiu. Cortou? Não, né? Estou aqui, né? Ou foi o Murilo Não, que... tá tudo certinho. Tá. Volta para mim por favor, Murilo. Deve ter sido o Murilo que saiu por um instante. Passa um acima, Murilo, por favor. Tá travando um pouquinho. Então, enquanto o Murilo consegue, eu vou falando o que era aquele slide. Então, na verdade, a gente tem a enzima, o que Mendel diz que é o fenótipo dominante, é esse daqui à esquerda, é o que caracteriza a ervilha lisa. Por que ele é o dominante? Porque ele tem um gene que codifica para uma enzima considerada normal, ou seja, uma enzima que a gente não chama, o que se chama de wild type. Ela faz ali a função dela, de ramificar as moléculas de amido, representada aqui, então, por essa fileira vermelha. Então, isso significa que existe pouco espaço para as moléculas de água entrarem, o pouco espaço que tem aqui é ocupado pelas moléculas de água aqui representadas em azul. Isso, não, esse. Esse, obrigada. E no fenótipo mutado? Esse aqui que eu mostro à direita. Então, aqui o mutado é esse gene que codifica para esta enzima, que teria a função de ramificar esse amido, essas moléculas de amido, e ele não tem, ou seja, uma mutação qualquer, obviamente Mendel não podia suspeitar disso tudo, mas isso gerou um determinado fenótipo, que é o que ele podia ver, era o que ele estava analisando na época, em 1865. Então, não tendo, ou seja, ervilhas que tinham um gene mutado para essa enzima aqui, não tinham a enzima para exercer a função. Então, a gente não tinha essas ramificações nessas ervilhas. E aí sobra bastante espaço para as moléculas de água, que são essas aqui representadas em azul, como vocês estão vendo. Então, ao amadurecer, que é o processo seguinte,
Uma vai murchar, ou seja, o amadurecimento está relacionado à perda da água, né? Então, aqui à esquerda, no wild type, a gente tem poucas moléculas de água para sair, portanto, ela permanece igual a gente, com o nosso rostinho, enquanto a gente é jovem, a gente tem um rosto bem liso, e já um pouco mais velho, a perda de água, a desidratação, então a gente tem essa água, essa quantidade toda de água saindo, a ervilha assume uma outra textura. É isso que a gente chama, então, do rugoso. Bom, isso tudo contei para dizer para vocês que o que Mendel chamou de dominante, então, um alelo que domina o outro, não é porque domina o outro, é porque este é o alelo normal da esquerda, que codifica para uma enzima selvagem, o wild type, que vai exercer a função dela, e o outro é um alelo que não codifica, ou seja, que codifica para uma proteína mutada. Então, ela não vai exercer a função dela. Então, um alelo mutado. Então, aqui está a mutação, é o que a gente chama de recessivo. Ou seja, para que esse efeito aqui apareça visivelmente para a gente, é necessário que a gente tenha dois alelos, os dois cromossomos, que sejam com alelo mutado. Então, por isso a gente chama de recessivo, a gente precisa de dois dele para que esse efeito rugoso apareça. Enquanto que para esse daqui, o efeito normal, ele pode já estar em uma dos dois cromossomos, um já pode estar normal, mesmo que o outro esteja mutado, um deles é suficiente para manter o fenótipo liso, da ervilha lisa. Então, eu contei essa historinha, eu não sei qual é o conhecimento de vocês de genética, mas tentando, de uma maneira bem simplificada, mostrar essa conexão entre a genética mendeliana, aquilo que Mendel propôs como transmissão de características, e o que a gente sabe hoje devido à genética molecular. E como é que isso entra nos livros didáticos? Qual é a transposição didática disso na sala de aula? É esse o nosso problema, é isso que a gente estuda no laboratório. Como melhorar essa interface, academia, sala de aula. Então, uma das formas que a gente tem de trabalhar, pode passar, Murilo, obrigada, é através desses pressupostos de Bachelard, onde, obviamente, ele não estava trabalhando com as ervilhas de Mendel, ele nem deve bem saber o que é genética, mas Bachelard foi um grande filósofo francês, ele publicou esse livro aqui, La Formation de l'Esprit Scientifique. Então, ele faz uma espécie de contribuição a uma psicanálise do conhecimento objetivo. Então, ele trata de ele descreve uma série de fatores que podem impossibilitar o indivíduo a chegar ou alcançar o conhecimento científico. E a gente se aproveita desses pressupostos, a gente chama isso de obstáculos epistemológicos, ele lista alguns obstáculos e exemplifica alguns deles com exemplos científicos da época relacionados à física e à química, principalmente, e a gente se utiliza disso para como se fosse a nossa base para tentar suplantar, então, os nossos obstáculos da nossa disciplina, que seria a genética. Então, aqui eu tenho um exemplo em relação ao grupo sanguíneo ABO, por exemplo. Então, aqui a gente também tem a tal da relação de dominância, a gente conhece bem os alelos que codificam o código genético do sistema sanguíneo ABO, que são os alelos conhecidos, o A, o B e o O. Então, esses são os genótipos e os fenótipos, como a gente conhece, então, tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, tipo sanguíneo O ou o AB, né? A mistura dos dois, temos os dois. E aqui um exemplo claro de dominância, pode passar, por favor, Danilo. Aqui é um exemplo claro de não dominância. Então, aqui a gente pode fazer esse paralelo ou tentar ensinar de uma forma diferente, em termos de genética, para os alunos, o que é esse efeito que Mendel descreveu como dominância. Então, lá, como eu falei para vocês em relação às ervilhas, a dominância é simplesmente um gene normal, um gene selvagem. O recessivo corresponde a uma mutação. Aqui a gente não tem isso, aqui as relações são outras, o sistema sanguíneo, e aí eu aproveito para mostrar para vocês os materiais didáticos que a gente desenvolve para explicar ou para contribuir, né, para o ensino de determinado tema. E aí poucas pessoas trabalham isso na sala de aula, mas o que define, por exemplo, o alelo A?
O alelo A, o que vai definir o fenótipo do alelo A? Eu quero dizer, aquilo que a gente expressa, que vai gerar o tal fenótipo, que é uma resposta imunológica, né, no fim das contas. Então, o alelo A, ele define, assim como todos os outros, a gente está trabalhando no locus que codifica para um glicosiltransferase. Então, são outro tipo de enzima, como o nome diz, é uma enzima que vai transferir um glicosil, um açúcar, uma molécula de açúcar. Então, glicosiltransferase. Então, na hemácia aqui representada, a gente tem na sua superfície já uma que a gente chama aqui de substância H, já um pequeno pedaço de açúcar, que é esse que eu represento aqui. É você que está apresentando, né, Murilo? Mas aqui, onde a gente está vendo os monômeros, aqui à direita, no A, no AB, no B e no O, até o azul, não sei se você consegue mostrar, Danilo, tem os quadradinhos, o azul, violeta, azul e verde, né? Então, até esse momento aqui, é isso que a gente chama de substância H. Então, todos eles têm isso em comum, ou seja, essa é um pedacinho de açúcar na superfície da hemácia de qualquer indivíduo. O que diferencia um indivíduo do outro em relação aos alelos do sistema sanguíneo ABO? É que o A, a gente chama de A, o fenótipo A, aquele em que, a partir do alelo A, que a gente chama de A, é produzida uma glicosiltransferase que reconhece o açúcar N-acetilgalactosamina, esse bloquinho amarelo aqui, e transfere aqui para a substância H. Então, é isso que diferencia o A do B, por exemplo. Então, no locus B é codificada outro tipo de glicosiltransferase, uma pequena mutação que deve ser, né, uma pequena diferença, um variante entre um e outro, que agora ela não reconhece mais a N-acetilgalactosamina para transferir aqui para a substância H. Ela reconhece a D-galactose. Então, ela transfere aqui, o bloquinho azul que ela transfere é a D-galactose. Tá? Então, é essa a diferença. Todos eles codificam é um locus cromossomial, todos eles codificam gênio, tem uma região gênica que expressa a enzima glicosiltransferase, com pequenas diferenças entre elas. Então, o fenótipo AB, logicamente, ele vai ter o fenótipo A e o fenótipo B na sua hemácia. Tá? E o O, como é que acontece o O? Só para eu fechar aqui, como é que acontece o O? É uma glicosiltransferase, digamos, mutada. Ela é o menos wild type. A gente não sabe aqui, evolutivamente, quem veio primeiro, se o A ou o B, mas o O é como se fosse uma mutada em relação às outras duas. Então, é uma enzima também, ele está no mesmo locus cromossomial, expressaria uma glicosiltransferase, por algum motivo, alguma deleção, ela não pode mais exercer a função dela, que nem lá a história da enzima da ervilha que eu acabei de contar. Então, a glicosiltransferase não exerce mais essa função de transferir. Então, não se transfere nada aqui para o alelo O, quer dizer, para a hemácia que tem o fenótipo para o O. Ele fica aqui só com essa substância H ali presa nele. Tá? Tranquilo? Então, quantas coisas a gente tem aqui para suplantar em termos de ligação genética mendeliana e genética molecular, uma série de coisas que não chegam aos livros didáticos, que não chegam à sala de aula. E, a meu ver, isso impede sobremaneira o entendimento do tema. Então, é uma das coisas, um dos nossos temas de trabalho no laboratório. Então, é um exemplo. Pode passar, Murilo, por favor. E aí eu vou mostrando para vocês, como eu falei, é uma das formas da gente divulgar os materiais que a gente desenvolve no laboratório para o ensino de genética, assim como outros. Então, a exposição que se chamava no início de Mendel Aventer, a evolução da ciência do DNA, porque ela foi inaugurada, quer dizer, eu submeti o projeto a FAPERJ em 2010, ou 2011, Venter tinha acabado de publicar aquele grande evento da bactéria sintética, onde ele tornou viável uma bactéria através de um genoma completamente sintético, em que eles sintetizaram em laboratório. E hoje em dia a gente chama ela de a exposição de Mendel à pós-modernidade, que já faz 10 anos disso,
Então, a gente diz que a exposição se chama de Meio da Pós-Modernidade e Evolução da Ciência do DNA. E aí, alguns tópicos de ensino de genética eu vou passando, e tem os títulos da... Pode passar, Murilo. Tem o título da exposição. Então, é isso aí que vocês estão vendo. Então, a exposição começa com o Enigma de Mendel, então a gente tem trilha sonora e tudo para acompanhar. Um dia, quando a gente conseguir colocar a exposição para reinaugurar agora, vocês vão saber, Murilo, vou deixar aí para vocês, tá? Onde a gente vai conseguir, onde a gente está tentando voltar com ela desde a Covid, desde a pandemia. Mas então esse é o primeiro setor onde a gente mostra, então a gente tem todo o material didático desenvolvido para o experimento de Mendel, ou seja, o cruzamento de ervilhas amarelas e verdes, ervilhas lisas e rugosas. Pode passar, por favor? E aí a gente vai fazendo um percurso. Um dos itens que eu gosto de mostrar é outra preocupação, é outra inquietação minha, é como mostrar para os alunos como acontece a compactação do DNA em relação à estrutura do DNA. O que é essa estrutura que as pessoas conhecem, que todo mundo vê, esse xizinho aqui, que está aqui dentro do núcleo, representando o núcleo, o X? Então, os alunos acham que isso daqui é o DNA e que ele está todo nessa forma, e é isso, o DNA. Então, como trazer uma visão um pouco mais científica, um pouco mais apurada dessa realidade. É isso que a gente tenta mostrar como experimentos no laboratório, como aí material didático a ser desenvolvido e levar para a sala de aula. A gente aplica e a gente verifica, melhorou, não melhorou, como é que contribuiu para o conhecimento em termos de pesquisa. Pode passar, Murilo, por favor? Então, esse daqui, eu adoro esse material didático, a gente desenvolveu ele já há alguns anos, há uns 5 anos, eu acho, e aí a gente consegue mostrar aqui, desde da molécula de DNA lá embaixo, onde está a lupa, ou seja, a complementariedade, né? A adenina se pareando com a timina, a citosina se pareando com a guanina, eles estão se pareando ali, então são duas fitas de DNA, como a hélice que a gente conhece. Em algum momento, elas começam a se enrolar nelas mesmas. Você pode acompanhar aqui para mim, Murilo? Ela está aqui se enrolando nela mesma, aqui à esquerda. E aí, essas bolinhas verdes que vocês estão vendo já é a formação do que se chama nucleossomo. Então, é o grupo de histonas, proteínas que se associam ao DNA. E isso é o primeiro passo da compactação desse DNA. Então, ele se associa às histonas, começa a se enrolar nelas até formar esse grupo de 6, aqui, o genoma envolto nessas 6 histonas, né, que são octâmeros, cada um deles. E vocês veem, eles vão começar a se enrolar neles mesmos e até vindo do solenoide para essa fase de espiralização, onde a gente já tem, e aí vai aumentando a espessura da molécula de DNA. De 300, a gente já passa para 700 nanômetros, até chegar nessa forma aqui, que é considerada 1.400, o dobro, porque ele foi duplicado. É a hora que ele é duplicado. Então, esse é o momento máximo de compactação do DNA. Então, esse é aquele famoso X que a gente vê aqui dentro do núcleo, aqui na imagem, aqui embaixo. Então, é isso que eu acho interessante, a gente poder trazer para a escola uma espécie de desmistificação. Como é que a gente desmistifica uma história de um DNA que é um X assim, solto na molécula, dentro da célula? Então, ele não está ali solto dentro da célula, ele é ali uma supermassa compactada na sua forma máxima de compactação, que é essa aqui à direita, esse formato de 1.400 nanômetros, que está ali naquele momento para a célula se dividir. Uma vez que ela se dividiu, ele vai já adquirir uma estrutura mais desespiralizada, mais descompactada, e aí ele pode chegar a esses 300 nanômetros, e aí tudo depende de quanto a célula, em cada região do genoma, está sendo expresso, uma parte que está produzindo uma proteína assim, a outra assada, uma enzima daqui, uma enzima dali. Tá? Mas isso daqui mostra uma forma da gente suplantar alguns obstáculos para o ensino da disciplina. Próximo, por favor, Murilo. Aqui é mais um exemplo de material didático em que a gente mostra, nesse amarelinho aqui, o DNA compactado, o mesmo de antes, onde esse fio preto representa o fio de DNA, enrolado nesse octâmero de histonas, aqui representado por essa bola amarela,
E aí, para mostrar, por exemplo, eventos de epigenética. Então, o DNA está lá todo compactado, e se a gente tem aqui representado por esse alfinete azul, se a gente tiver as modificações químicas, tipo uma metilação, uma acetilação, isso faz com que ele se desespiralize. Então, ele sai dessa forma compacta aqui mais à esquerda e ele já abre um pouco já nesse formato, e isso significa, olha aqui, já os nucleossomos aparecendo aqui mais à direita, e aí isso significa que a maquinaria de expressão gênica pode acessar. Então, a RNA polimerase já pode vir, já vai ter o DNA ali, a fita, para ela usar como molde para fazer, primeiro transcrever, né, em RNA, e de RNA para proteína. E aqui embaixo um Lego também para mostrar como é que a gente pode regular essas regiões e etc. Tá, próximo, por favor, Murilo. Também material didático relacionado à transcrição, os eventos de tradução ao mesmo tempo. Então, aqui representado os RNAs transportadores com seus aminoácidos, e aí a gente vai formando uma cadeia polipeptídica. Pode passar. Então, esse vem que eu coloco aqui, década de 50, 60. Então, é como se eu estivesse fazendo Bom, desde Mendel, desde 1865, aqui na década de 60, né, já 1900, no século seguinte, já os eventos da engenharia genética, aquele boom da engenharia molecular, e aí depois a gente passa para outros eventos. Mas agora eu vou passar para o evento assim que é muito caro para mim, que é essa associação da literatura com o ensino de ciências e biologia, que é esse. E desculpa, gente, vocês vão ver aí um pouco em francês também, porque eu peguei alguns slides de uma apresentação que eu fiz para o Colégio Brasil-França. Então, essa paixão pelos livros sempre foi uma paixão minha em particular, e aí um dia eu vi que eu podia trazer, como eu sempre gosto de fazer, as minhas paixões para o meu trabalho. Então, é uma forma de continuar vivendo como da minha vida cotidiana, é uma forma lúdica de estar trabalhando assim, menos hard, menos pesada. Então, a gente traz um pouco de lúdico através dessa forma também, além dos materiais didáticos, claro, um pouco de ficção, é isso, trazer um pouco de ficção para a nossa vida. Então, a gente trabalha, desenvolve alguns materiais didáticos e vê o impacto disso em sala de aula, como é que essas práticas podem ser desenvolvidas de forma mais interdisciplinar possível, quer dizer, além de trabalhar não só a biologia, trabalhar com o português, obviamente, porque normalmente a literatura é feita através do professor de português, mas trabalhar de forma mais interdisciplinar possível com o professor de história, de matemática, de sociologia, filosofia. Então, é o que a gente tenta. Então, a gente usa como base, fundamento metodológico, a pesquisa baseada em Design-Based Research. Então, através do DBR, uma espécie de engenharia didática que a gente faz esse tipo de trabalho. Pode passar, por favor, Murilo. Então, a primeira obra que eu vou apresentar para vocês é, primeiro, saber quem conhece Capitu aqui, quem gosta de Capitu, quem não gosta de Capitu. Então, esse é um dos itens da nossa exposição, em que a gente pergunta logo de cara quem conhece Capitu e quem conhece a história. Eu acho que ninguém se chama Capitu, além dessa inventada por Machado de Assis. Nunca vi ninguém chamada Capitu na vida real. Mas todo mundo conhece a história, mesmo quem não leu. Ou quem leu. Pode passar, Murilo, por favor. Quem leu na escola, e aí eu recomendo que leia-se de novo na idade adulta, na idade madura, porque vocês vão ler com outros olhos, com outro olhar, com outro carinho. Então, aqui é um comentário de um francês, Neil Mandre, e ele diz que ele não conhece nessa literatura do século XIX, ele diz que ele não conhece nenhuma que seja mais perfeito que o Dom Casmurro. E olha que esse século XIX é a literatura, é a época do romance. Ele conhece, então, ele diz que o século XIX não há nada mais perfeito que Dom Casmurro, que, aliás, ele considera como o chefe master desse autor, Machado de Assis. E ele diz com que simplicidade, com que ar de que não sabe aonde ele vai, ele leva o romance, leva seus leitores a
a sua loucura mental, né? A loucura do seu ciúme, aonde ele chega com todo, sem saber onde ele ia chegar. Então, é uma obra muito emocionante, muito... Eu não me canso de ler, porque cada vez que eu vou pensar em trabalhar ela, eu acho que eu leio de novo e aí eu vejo mais um detalhe interessante. Pode passar, por favor, Murilo. E aqui tem algumas imagens. Então, todo mundo sabe a história, né? Então, são os olhos de ressaca, olhos de cigana oblíqua aí, dissimulada. Ela era a Capitu, que se casa com o Bentinho, mas eles já se conhecem desde criança. Isso foi publicado, olha aqui, quase na virada do século, de 19 para o 20. Então, eles se conhecem desde crianças, eles são apaixonados desde cedo, ele sai do seminário para casar com ela, e dali a vida é o que ele conta, né? Porque a tortura dele com o ciúme, as desconfianças dele de que a criança que nasceu, o Ezequiel, não seja filho dele, sim do melhor amigo dele, qual era o nome dele? Acabei de esquecer o nome dele. Bom, já vai vir o nome dele, o nome do amigo dele, que eu quero dizer. Então, ele vem em todos os lugares. Escobar, obrigada. Isso, Escobar, obrigada. Então, ele vê em todos os lugares, por todos os ângulos que ele olha aquela criança, o filho dele, a princípio o filho dele, ele vê o Escobar na frente dele. Então, ele vira uma espécie de obsessão, e daí virou, então, a obsessão de Machado de Assis por esse tema da hereditariedade, na verdade, isso é uma super obsessão da parte dele pela hereditariedade, isso virou um grande enigma da literatura brasileira. Afinal, Capitu traiu ou não Bentinho? Ezequiel é filho de Bentinho, como deveria ser por ele ser o pai com quem ela estava casada, ou ele é filho do Escobar? E aí, bom, e esse é toda a desgraça, todo o amor dele acaba no nascimento da criança, quando ele vê os olhos do amigo dele nos olhos da criança. E é uma pena, né? Uma pena de ver a tristeza e como tudo, igual um castelo de areia que vai desabando com aquele ciúme doentio dele. Bom, vocês veem como eu entro na história, né? Deixa eu sair da história, então, deixa eu sair para a ficção e voltemos para a realidade. Pode passar, Murilo. Então, o que a gente faz com Dom Casmurro? Nada mais óbvio do que fazer um teste de paternidade. Então, verificar se Ezequiel é filho do Bentinho ou de Escobar. Obviamente que eu absolvo Capitu, fomos nós que desenvolvemos o modelo, e eu não deixaria jogar em pedra na Capitu. Então, ela é a mãe, obviamente, de Ezequiel, e Bentinho é o pai de Ezequiel. Então, a gente desenvolve um modelo didático, onde a gente faz extração de DNA através de frutas, e para mostrar em que se baseia, qual é o princípio da extração, ou seja, da lise celular. Depois, a gente tem um protótipo de termociclador, onde a gente faz a amplificação de regiões do DNA que são utilizadas hoje em dia para fazer a vinculação genética entre indivíduos, são as short standing repeats. E, em seguida, a gente faz a eletroforese, pode passar, por favor, e a gente faz uma eletroforese de verdade, com corante. Então aqui está todo o material que a gente desenvolve para fazer o kit. Então, aqui, para quem faz eletroforese, então, todo o material artesanal, em que a gente desenvolve no laboratório, mesmo com cordas de violão para fazer passar a voltagem. Então, a gente coloca na tomada, e pode passar, por favor, Murilo. E aí a gente tem o gel, como se fosse, aqui é um gel de maisena, então é um gel de amido, e a gente tem aqui um teste de paternidade, como se fosse da realidade. Eu tenho aqui do lado um gel real do laboratório, de quando eu fazia ainda corado com nitrato de prata, isso já faz muitos anos. E aqui o nosso gelzinho à esquerda, mostrando então uma inclusão de paternidade para um locus cromossomial que foi analisado, no caso, Capitu. Então, aqui a gente vê que a mãe, o M de mãe, é a Capitu, então ela tem dois alelos iguais, é como se ela fosse, a gente poderia dizer, ela é homozigota para aquele locus analisado, assim como o SP, suposto pai, o Bentinho também é homozigoto para aquele locus analisado. Então, são dois alelos iguais, o dele, dois alelos iguais azuis, no caso aqui, né, trazendo para o fictício,
e 2 alelos iguais, no caso, vermelhos. E a gente vê que o C de criança, ele tem os 2 alelos, um proveniente da mãe, que é o vermelho, e o outro proveniente do pai, que é o azul. Então, a gente tem aqui um caso de inclusão de paternidade. Pode passar, por favor? E aí a gente publicou no Genética na Escola, em 2018, esse material. Pode passar, por favor? Antes de chegar no próximo romance, que é O Tempo e o Vento, só para mostrar para vocês mais alguns dos materiais que a gente trabalha na exposição para trazer o que é o sequenciamento do genoma. Então, a gente já tinha publicado 2 artigos, um em 2014, outro em 2016, para falar sobre o projeto Genoma Humano, que foi finalizado em 2013, etc. Agora já faz 20 anos, né? Então, a gente tem um artigo publicado quando a gente tinha uma década, ou seja, lá para 2013, a gente começou a escrever, em 2016 a gente publicou, e aí a gente mostra, tenta mostrar como é a tecnologia na época do chain termination, então, o sequenciamento de DNA pelo método mais antigo, de SEND, e hoje em dia a gente já tem o material mais, o sequenciamento já do Next Generation Sequencing, e aí a gente tenta trazer isso para mostrar também na exposição. Pode passar, Murilo, por favor? Então, aqui está mostrando um modelo que a gente leva para a exposição, né? E como era o Chain Termination, era esses picos aqui que a gente via, cada cor representa uma base nitrogenada. Hoje em dia a gente já tem o Next Generation Sequencing, e aí a gente tem outros métodos e bem mais rápidos e bem mais de forma a sequenciar o genoma inteiro num tempo bem menor. Então, pode passar, só para mostrar como é que a gente vai trabalhando a evolução do DNA também, ao mesmo tempo que a gente está falando de ensino de genética. E uma coisa que não tem a ver com o ensino de genética, mas só para mostrar para vocês como é que começou essa paixão pela literatura, como é que a gente faz todas as associações hoje em dia no laboratório dos nossos experimentos, da tecnologia que a gente trabalha associando à literatura. Então, a gente começou com o Admirável Mundo Novo, então a gente trabalhava aspectos CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, para explicar várias das coisas que aconteciam naquela sociedade proposta por Huxley, né, em Brave New World, de 32, e comparar com o que a gente tem na nossa sociedade de hoje em dia. O que não é tão absurdo mais? O que existe de fato, ou até que a gente até passou da previsão dele. Então, a gente tem esses bebês de cerâmica que estão lá na exposição, e só para dizer que foi assim que a gente começou, então, a coisa da literatura no laboratório. A gente publicou ele já desde 2011, 2013 a gente teve outra publicação, 2018 ainda, no Ciência e Educação, e hoje a gente tem esses trabalhos, e eu acho muito legal esse esquema aqui à direita, aqui embaixo, que mostra que você está aqui, ou seja, nós estamos aqui. Nós vivemos exatamente na interseção entre 1984, Fahrenheit, o Conto da Aia e o Brave. E aí a gente trabalha cada uma dessas obras no laboratório, com os aspectos CTS, o que eles podem trazer para a gente, como é que a gente pode trazer a perspectiva CTS para a sala de aula através dessas obras de ficção científica. Mas era só para mostrar para vocês, isso fica para uma outra, se o Danilo me convidar para uma próxima e a Patrícia para uma próxima. Pode passar, Murilo, por favor. E aí, quando a gente começou a trabalhar já com essas obras todas, como eu disse, 1984, George Orwell, Fahrenheit, Ray Bradbury. Então, a gente se deu conta, caramba, a gente só trabalha com autores homens, vamos começar a incluir uma coisa mais feminina por aqui, embora todos eles sejam obras que têm ainda, não Brave é super masculino também, em 1984, que tem realmente temática feminina, o pesadelo feminino, como eu digo, do 1984 é um verdadeiro pesadelo masculino, mas aqui é um verdadeiro pesadelo feminino, é o Conto da Aia. Então, por isso a gente tem as nossas bonequinhas aqui, que vocês devem conhecer, The Handmaid's Tale. Então, foi uma obra publicada pela Atwood, uma canadense, em 1985, e se tornou bastante conhecido alguns anos atrás, quando virou série, né? Quando todo mundo conheceu através das séries, e hoje em dia, quando a gente quer protestar pelos direitos das mulheres,
a gente se veste de vermelho, como ela fazia aqui no, no Handmade. E a gente associa isso também a Carson, que foi uma das grandes precursoras da consciência ambiental, do tema ecologia, como a gente conhece hoje. Então, graças a ela, ela foi capaz de denunciar os efeitos nocivos do DDT na época, isso lá na década de... Logo após a guerra, né, lá para 50, 60, e ela foi super criticada, ela foi desconsiderada cientificamente, e hoje em dia a gente vê como ela tinha razão, como ela foi uma precursora. Então, no único momento, a gente consegue divulgar obras de duas mulheres super importantes em aspectos diferentes, mas a gente consegue divulgar também obras femininas. Então, foi só para fazer um parênteses. Pode passar para o próximo, Murilo, por favor. E aí, não ensino de genética, mas só para não deixar de falar da Camila, eu vou colocando aqui os nomes dos estudantes, tá, gente, que foram trabalhando comigo ao longo dos anos nesses temas. E a Camila acabou de defender a graduação, agora está no mestrado, e ela trabalhou com o 15 dentro dessa linha, por que não trabalhar mulheres também, obras femininas, então a gente trouxe assim, um impactante. O 15 também, outro clássico que as pessoas leram provavelmente na escola, por obrigação, e vale a pena um resgate com um novo olhar mais maduro para essas obras, e vocês vão ver a riqueza de temas que podem ser trabalhados, bom, não só para a nossa vida, para nosso crescimento individual, como para a sala de aula, para o âmbito escolar, que é o que a gente faz com o nosso trabalho. Pode passar, por favor, Murilo. Então, voltando para as obras literárias, então, O Tempo e o Vento foi a primeira obra que a gente trabalhou no laboratório, a gente publicou ela em 2017, associando, então, como a gente já trabalhava com a ficção científica, um dia também veio aquele estalo e falou, por que não trabalhar só com ficção científica? Por que não trazer literatura, qualquer que seja a literatura, clássicos da literatura, no caso? Então, eu tinha acabado de ler O Tempo e o Vento, estava muito impressionada com ele e trouxe ele para o trabalho. Então, foi assim que surgiu pensar na família fictícia Terra Cambará, e toda a genealogia dessa família acabou vindo para o laboratório, para o ensino de genética. Então, a ideia foi trabalhar aspectos do O Tempo e o Vento, análise de DNA mitocondrial, ou seja, as linhagens maternas dessa família fictícia Terra Cambará. Então, O Tempo e o Vento foi publicado em 3 etapas, né, de 49 a 61, em volumes. São 4.000, o que eu li são 4.000 páginas. É bem denso, mas é uma obra, é um épico e retrata bem a formação do Brasil daquela época, no aspecto sul do país. Eu acho que a próxima, por favor, que mostra um comentário em francês, quer dizer, mas escrito por Jorge Amado, eu só traduzi para o francês, porque eu estava nesse colégio, fazendo seminário nesse colégio, e aí o próprio Amado diz que para compreender o Brasil e seu povo que o habita, é absolutamente necessário ler O Tempo e o Vento, obviamente que é necessário de tempo, como diz o nome, o tempo e o vento, mas é mais ou menos esse resgate que a gente tenta fazer também no laboratório, sair um pouco da nossa tecnologia, dos nossos dedinhos mexendo o tempo inteiro naquela coisa rápida e ligeira do telefone, do computador, e trazer um pouco dessa calma que a leitura, né, o resgate da leitura, da humanização que ela pode trazer para as nossas vidas. Então, o Jorge Amado complementa aqui dizendo que é a história da formação da nação brasileira, nossa nação, nossa nacionalidade, a origem da nossa cultura, toda ela é trabalhada, é retratada através das populações do Rio Grande, e aí ele mostra as lutas, os sonhos, as esperanças, são personagens inesquecíveis. Ele foi um grande criador de tipos, o Érico Veríssimo, e ele desenhou com uma arte inigualável, como diz Jorge Amado, algumas das figuras mulheres fortes, selvagens, doces, ardentes, mulheres brasileiras. Então, ele diz, de plus grand, je n'en connais pas. Então, maior do que isso, maior do que esse épico, eu não conheço, diz Jorge Amado.
E aí foi um pouco baseado nisso também, quando li, eu tive essa sensação, embora sendo escrita por um homem, o cerne de toda a história, daqueles de 1700 e alguma coisa até 1945, quando o épico, né, a saga termina, são as mulheres a base daquilo tudo. É a mulher que vai guiando tanto a guerra, quanto a paz, quanto a vida em casa, o lar. E aí, por isso eu achei, pode passar, Murilo, por favor. Por isso eu achei interessante trabalhar com DNA mitocondrial para falar dessa obra, onde, como a gente sabe, o DNA mitocondrial ele é origem materna, ele é de origem, a gente pode traçar matrilinhagens através da análise do DNA mitocondrial, como mostra aqui a figura, a ilustração. Então, todo o nosso genoma da mitocôndria, ele é proveniente das nossas mães de todas as outras gerações, desde a nossa mãe africana, e ou seja, o DNA paterno não tem participação no DNA mitocondrial. Por isso, a gente pode traçar linhagens, matrilinhas, através do sequenciamento do DNA mitocondrial. E aí, foi essa a ideia para trazer para uma experiência, associação entre literatura e a nossa biologia molecular, aqui no caso. Pode passar, Murilo, por favor. Então, a ideia é isso que a gente traz para a sala de aula, a gente sequencia o DNA, são regiões que são consideradas as mais variáveis, denominadas regiões hipervariáveis do DNA mitocondrial, e a gente compara entre indivíduos, então indivíduos da mesma família ou linhagem materna, elas vão possuir a mesma sequência de DNA mitocondrial. Então, assim, a gente pode identificar restos mortais, por exemplo, a gente pode identificar pessoas de gerações ou fazer uma ligação, um link entre pessoas de gerações bem distantes, bem determinar ancestrais de determinadas famílias, tá? Como foi feito, como vocês devem ter ouvido falar, da família Romanov, da família russa que foi morta, que foi morta durante a ditadura, durante o golpe de 1917, quando eles se tornaram comunistas. Então, uma das pessoas da família sobreviveram e ficou por muito tempo, não mais até hoje, porque já foi elucidado, mas por muitos anos, a ideia de que a princesa, uma das princesas, teria sobrevivido porque ela não foi encontrada junto com os restos mortais de todos os outros da família. E aí várias Anastácias apareceram, se dizendo a Anastácia, a herdeira da família Romanov, e foram feitos os testes, e uma após a outra foi negado. A Anastácia até hoje não apareceu, assim como o Alexei, um dos príncipes. Aliás, ele era o único, eram 4 meninas e um menino, e nenhum deles apareceu até hoje. Mas, bom, então é só a função do DNA mitocondrial que eu trago aqui em termos de identificação genética. Pode passar, Murilo, obrigada. E aqui, voltando para o Tempo e Vento, voltando para a nossa outra ficção, então a Juliana Nunes, que aliás é uma egressa, ela acabou de defender esse ano aqui com a gente no mestrado daqui do IBQM. Foi ela que fez isso comigo na graduação, como aluna de graduação, licenciatura em Ciências Biológicas com a gente na UERJ. Então, a Juliana defendeu ainda há pouco, aí foi com o Prosdocini, o professor Francisco Prosdocini, aqui com vocês no mestrado profissional. E a Juliana, na época, ela trabalhou todo o aspecto interdisciplinar que a gente poderia ter com essa obra, além do que a gente acabou de falar, bom, aplicar para o ensino de ciências, mais especificamente genética, biologia, essa linhagem, as linhagens matrilíneas. Por que não trazer o professor de história e mostrar que tudo que era descrito no livro naquela época por Veríssimo, aquilo realmente aconteceu? Então, ele fez uma espécie de retrato histórico da formação do Rio Grande do Sul, e os seus personagens participavam. Então, quem não se lembra do capitão Rodrigo Cambará, que participou da Revolução Farroupilha, a Bibiana Terra, que casou com o Rodrigo Cambará. Então, são personagens inesquecíveis e que podem ser resgatados, de uma certa forma, através de uma aula de história, porque são eventos que realmente aconteceram e que são tratados na obra por Veríssimo. Como eu falei,
O romance começa lá em 1700 e alguma coisa, é quando começa com a Na Terra, 1700 e alguma coisa, 1750 por aí, e ele termina em 1945. Então, é um grande retrato da história. Pode, por favor, Murilo? Então, esse é o nosso heredograma artístico, o nosso layout com a nossa designer, Gina Redes. Então, ela é responsável pelas nossas artes em relação à literatura. E aí a gente propõe aos alunos, no material didático, que eles determinem as diferentes linhagens mitocondriais presentes nessa família, desde lá da primeira família descrita por Érico Veríssimo, lá com o Maneco Terra e a Dona Henriqueta, que eram os pais da Ana Terra, que inicia a história, até lá embaixo, na última geração, onde a gente tem João, Floriano, Eduardo, Alicinha e Bibiano, são os últimos filhos, a última geração. A gente publicou esse trabalho em 2017, como eu falei, na experiência de ensino de ciências. Pode passar, por favor? Antes de entrar para a próxima obra, que vai ser Os 100 Anos de Solidão, rapidamente falo para vocês de alguns trabalhos que a gente tem para associar genética e ensino de evolução. Então, é um dos setores que a gente tem na exposição também. Então, a gente tem jogos de tabuleiro como esse para falar sobre a evolução humana. Pode passar, por favor. A gente tem um trabalho desenvolvido com a Daphne, mais uma egressa do MT EGED, que foi minha aluna. Ela defendeu em janeiro de 2022, já há 1 ano e meio. Então, a Daphne fez um trabalho, ela sendo professora de biologia, a preocupação dela, assim como é a minha, é como ensinar o tema evolução para os alunos dela. E aí, uma coisa que a gente fez foi desenvolver o material didático. Esse foi o produto do material dela, aí com vocês, no mestrado profissional, em que ela desenvolve esse produto que se chama A Culpa é das Mutações, baseado na história A Culpa é das Estrelas, no romance adolescente A Culpa é das Estrelas. Então, ele se chama A Culpa das Mutações. Então, a Hazel, assim como a protagonista dessa história, então, quer dizer, pegou o nome da protagonista da história, a Hazel, e aí ou ela a gente desenvolveu um animalzinho como esse, ou ela é para viver em ambiente terrestre, ou ela vive em ambiente aquático, como esse aqui embaixo à direita. Então, de acordo com os materiais, aí a gente mostra toda uma sequência de DNA, como é que esse material é mutado para que o focinho adquira uma característica assim, ou assada, o rabo é assim, ou assado, as patas também. Então, é um material didático. Aliás, é esse, Murilo, que a gente vai publicar pela editora CRV, assim como você vai publicar o seu. Então, é o trabalho de conclusão da Daphne. Pode passar, por favor. Então, aqui o material que ela construiu, olha, baseado na nossa ilustração, o protótipo aqui à esquerda e aqui embaixo, e aí foi material que ela desenvolveu de acordo com as sequências de DNA que são mutadas. Então, o material didático vem todo o material, sequência de DNA, e a gente propõe as mutações e aonde. Então, a gente vai dizer, por exemplo, aqui tem membrana interdigital, é o que vai proporcionar o ambiente a sobrevivência, ou uma melhor adaptabilidade ao ambiente aquático, ou ausência da membrana interdigital, então não aquático, e por aí vai. Então, é mais uma tentativa de trazer a genética clássica em associação com a genética molecular, para a gente ensinar genética, nesse caso, a evolução, como que o aspecto genético da evolução. Pode passar, por favor? Essa é A Peste, é uma obra também que a gente tem trabalhado, eu botei aqui para falar de evolução, porque a gente está falando de variações no DNA, então essa também é super recente, a Vânia acabou de defender agora em abril de 2023, graduação também, Ciências Biológicas. E a gente destaca dessa obra, bom, A Peste todo mundo conhece, a gente começou, eu resgatei esse livro, eu já tinha lido ele, ele foi escrito por Albert Camus, 1947, então ele é franco-argelino, então ele nasceu na Argélia, e a história se passa aqui, na cidade de Oran, que é o norte da Argélia,
onde a peste assola essa pequena cidade, esse vilarejo na época. Wuhan existe realmente, não é uma cidade fictícia, e aí a história gira em torno disso, desde que os primeiros ratos aparecem mortos na cidade, uma quantidade absurda de ratos que de repente saem das cavernas e assolam, mortos com sangue escorrendo, até o momento que os cidadãos de Wuhan começam a apresentar os sintomas da peste bubônica. E, em algum momento, o que a gente destaca dessa obra para falar, já que a gente está falando em evolução? Em algum momento, a peste não, a bactéria, o bacilo da peste bubônica, ela deixa de ser a pulmonar e passa para outra forma dela, como está aqui. De uma nova forma de epidemia, a peste tornava-se então pulmonar. Então, ela passa para uma outra etapa, e aí a gente associa isso à evolução do micro-organismo nos indivíduos humanos, nesse caso. E aí a gente faz essa relação com a peste, a nossa peste dos dias atuais, por isso que eu falei que eu reli esse livro em 2020, quando a gente estava vivendo a nossa epidemia de Covid. Pode passar, Murilo, por favor. E aí, nesse momento, a gente aproveitou para trazer umas formas de difusão científica, divulgação científica, para dizer o que são essas famosas variantes, a variante alfa, beta, gama, delta, ômicron, tudo isso que a gente viveu e que a gente escutava o tempo inteiro na mídia, e aqui era uma forma da gente trazer para a sala de aula, mas tendo como base a obra A Peste, que tem um fenômeno semelhante à mutação no micro-organismo causador da peste, bacilo, da Yersinia, com o nosso micro-organismo da atualidade, Covid. E aí a gente mostra como é que isso pode acontecer, que as mutações elas podem gerar consequências, no caso de aumentar a transmissibilidade desse vírus, ou simplesmente atenuar aquele vírus. Então, todo um debate acerca da genética, mas em relação ao ensino de genética e dessas variantes de micro-organismos. Pode passar, por favor? E para passar para o próximo item, eu acho que o próximo é o 100 anos de solidão, é o trabalho do Washington Vicente, então o aluno está se formando agora. Só o anterior, Murilo, por favor, já vou passar para esse. Então, aqui é o Washington que está se formando agora, dia 4 de setembro ele defende. E esse é interessante porque é para mostrar que a gente não está só produzindo jogos. Então, a gente também tem uma outra. O Washington me propôs uma forma diferente de fazer ensino de genética, através de jogos comerciais. Então, é um jogo que existe já há quase 10 anos, ele se chama Evolution, e aí a gente analisa como é que ele pode ser usado na sala de aula, quais são as vantagens dele como jogo comercial, um jogo mobile, claro, nessa era tão digital, onde os alunos adoram estar trabalhando no computador, no telefone deles, e aí a gente tem todos os conceitos relacionados à evolução, inclusive a parte genética, para trabalhar através desse jogo, e ele está trabalhando muito bem isso, ele destrinchou o jogo completamente, ele digeriu o jogo e trouxe para o português e a forma que a gente pode talvez até suplantar, já voltando para aquela linha de pesquisa que eu falei lá bem no início, como é que a gente pode trazer formas de suplantar os obstáculos ao ensino desse tema que é tão difícil, como aqui no caso a evolução. Pode passar então, por favor, Murilo? Tá, então, já daqui a pouquinho a gente termina, acho que a gente está falando aqui uns quase 40, né, Murilo? Só para ter ideia aqui, são 15, 10, quase 40. Então, a última obra é a 100 anos de solidão, então, também uma obra super querida para mim, eu amo 100 anos de solidão, então eu li também bem jovem e li depois, já há alguns anos atrás, quando eu tive a ideia, já que a gente começou com O Tempo e o Vento, depois a gente passou para esse daqui como heredograma, então eu achei que depois do Tempo e o Vento tinha que ser os 100 anos de solidão. Justamente assim como o Tempo e o Vento, a gente tem uma família fictícia, então a genealogia, várias gerações de uma família ao longo do tempo.
Só que aqui é um mundo completamente louco de Gabriel Garcia Marques, então, assim, completamente surreal, realismo mágico, então nada a ver com o Érico Veríssimo, todo certinho ali, contando a história da formação do Rio Grande do Sul. Aqui a gente já está na América Latina, mas o grande Gabriel Garcia Marques, né, o ganhador do Prêmio Nobel, Cem Anos de Solidão, Amor nos Tempos do Cólera, uma obra mais maravilhosa que a outra, e aí é uma homenagem a ele também, eu acho, esse nosso trabalho. De todas as loucuras que ele criou nessa obra, além dos nomes que se repetem, não sei se vocês leram, se alguém aqui já teve oportunidade também, recomendo, com paciência, porque a gente se perde em algum momento, vocês mesmos vão acabar fazendo a árvore genealógica, porque os nomes se repetem. Então, ele foi publicado em 67, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o ensino de genética nessa loucura dos 100 anos de solidão. Pode passar, Murilo, por favor. Então, apenas um comentário também em francês. Vou só pegar isso daqui. Ele diz: aqui é France Inter, é uma rádio francesa, e ele diz que é um carnaval imaginário que é uma delícia para o leitor. Então, ele cria verdadeiros personagens, os mais loucos, os mais impossíveis de se acreditar, e é essa a genialidade do realismo. Aliás, ele é um precursor do realismo mágico. A gente só tem coisa parecida lá do outro lado, na Europa, com Kafka, quando ele cria lá a barata dele, o processo, a metamorfose, né? A barata que eu digo na metamorfose e o processo. Então, é como se ele tivesse se inspirado no Kafka para desenvolver aqui na América Latina, ou o Kafka que se inspirou dele, não sei exatamente quem foi o precursor. Mas ele inventa coisas assim, como aqui está escrito, mulheres de uma beleza fatal que sobem ao céu, levando com ela lençóis que se estão secando no varal, coronéis da guerra, padres. Bom, é uma loucura bem interessante. Então, Garcia Marques, vencedor do Nobel em 82. Pode passar, por favor. E a gente se utiliza, primeiro, simbologia de heredograma, assim como no O Tempo e o Vento a gente pode fazer, a gente tem toda a genealogia de uma família, só que aqui a gente tem todas as possibilidades que vocês podem imaginar para um heredograma. Todas as possibilidades de ensino de heredograma pode passar, a gente tem aqui com ele. Não só o clássico masculino, feminino, casamento, mas a gente tem aqui casamento, como que a gente chama? Casamento não extramatrimonial, tem os gêmeos dizigóticos, os gêmeos monozigóticos, quer dizer, está aqui na geração 4, os gêmeos monozigóticos, que é o José Arcádio com Aureliano II. Então, a gente tem todas as possibilidades aqui. Incesto, como é aqui no final, na geração 6. Tudo acontece, como eu digo, em 100 anos de solidão. E aí, a ideia que a gente teve para essa obra foi, que a gente publicou na Genética na Escola, em 2019, foi esse heredograma, então, com a Gina Aredes também, que fez a arte do heredograma, e baseado num pequeno detalhe surreal de Gabriel Garcia Marques. Eu não sei se ele tinha algum conhecimento de genética, ele era escritor, ele era jornalista, né, no início, mas a história começa com uma criança que nasce com um rabo de porco, como essa que está aqui, o quadradinho preto da geração 1. Ela é com rabo de porco, e a Úrsula e o José Arcádio, que são o casal principal aqui da geração 1, eles que dão origem, e aliás é ela a personagem centenária, daí o nome 100 anos, que vai até quase a geração 7, ela morre aqui entre os 5 e os 6, se não me engano. Então, Úrsula morria de medo, ela casou com José Arcádio, mas eles eram primos. E ela já tinha ouvido falar de uma criança na família dela, fruto de casamento consanguíneo, como primos, como eles, que tinha tido, então, uma criança com rabo de porco, que é essa que eu coloco aqui, quadradinho preto, como se fosse a doença, né? A doença de uma árvore genealógica. E então ela evita o marido durante um bom tempo, até que uma hora ela não consegue mais, porque ela tinha medo que os filhos dela nascessem com rabo de porco. Então foi com grande alívio que ela viu que os 3 filhos dela
com o José Arcádio, embora eles fossem primos, casamento consanguíneo, como está indicado aqui no heredograma, na linha 1, eles nasceram saudáveis, então, que são José Arcádio, a Pilar e o Aureliano. Não, desculpa, é o José Arcádio, o Aureliano e a Amaranta. Desculpa, também já tem um tempo que eu li essa obra. Então, são os 3 filhos, cada um teve seus casamentos, mas o que teve descendentes que chega até aqui no fim é esse lado aqui, é o José Arcádio. Então, daqui a gente vai descendo, vai acompanhando até a geração 7. Enfim, essa descendência, essa linhagem familiar, ela se termina aqui, nessa geração 7, com uma criança que nasce fruto de um casamento incesto, onde a gente tem sobrinho. Então, essa criança que nasce aqui, que eu marquei em preto, ela nasceu com rabo de porco, ela é fruto do casamento entre a Amaranta, que era a tia do Aureliano Babilônia. Então, de uma tia com um sobrinho. Então, finalmente, não apareceu o rabo de porco em nenhum momento desde lá da primeira geração, da geração 1, como eu coloco ali, mas aqui no último ele aparece. Então, o que eu proponho para os alunos é que eles considerem esses indivíduos, eu considero como uma doença genética, como eu escrevo aqui. Então, tanto o indivíduo 1,5 quanto o 7,1, eles são portadores dessa maladia, dessa doença genética, que é o rabo de porco, e eu peço para os alunos para identificarem nessas gerações, entre os 2 indivíduos com rabo de porco, quem são os indivíduos portadores do gene, que seria o gene portador que vai proporcionar o desenvolvimento do rabo de porco. Então, os alunos vão lá e vão pensar, vão ver como é que se constrói um heredograma, toda a genealogia, e vão pensar geneticamente, aqui bem geneticamente mendeliana mesmo, como é que isso acontece. Tá? Pode passar, Murilo, obrigada. Eu coloco aqui um exemplo bem clássico de genética mendeliana. Genética mendeliana significa um único gene responsável pelo desenvolvimento de uma doença. E aqui eu comparo o rabo de porco de Gabriel Garcia Marques como um único gene, ou seja, uma doença mendeliana responsável pelo desenvolvimento da doença rabo de porco, digamos. Então, aqui, por exemplo, a fenilalanina. É a mesma história que eu contei lá no início da ervilha de Mendel, dela ser rugosa ou lisa. Então, um único gene, ou seja, o defeito em um único gene, que no caso aqui codifica para a enzima fenilhidroxilase, não é isso? Fenilalanina hidroxilase. Desculpa, tem um gato aqui. A fenilalanina hidroxilase, então, se ela está com um defeito, ou seja, ela é mutada, ela não vai mais exercer a função dela. Nesse caso, a função dela seria aqui o aminoácido fenilalanina, aqui representado, aqui à esquerda, aqui em cima. Normalmente, metabolicamente, ele é transformado em tirosina, no aminoácido tirosina, pela enzima fenilalanina hidroxilase. Se essa enzima, vocês estão vendo, a hidroxila que entra aqui da fenilalanina se transforma em tirosina, porque uma hidroxila foi inserida aqui através da enzima fenilalanina hidroxilase. Se ela não está aqui, se a enzima não existe, esse aminoácido não é transformado em tirosina e o que acontece? A enzima que é conhecida como fenilcetonúria, ou seja, o acúmulo da fenilalanina no organismo, já que ela não pode ser transformada em tirosina, causa a doença que a gente conhece como fenilcetonúria. Então, a fenilalanina é metabolizada por outras vias, ela acaba se transformando em ácido fenilpirúvico, o que é tóxico para o nosso cérebro. Então, essa é a famosa doença e que hoje em dia é detectada através do teste do pezinho, por ser tão simples de ser detectada. A gente sabe que é apenas um único gene que codifica essa enzima. Se ela estiver mutada, é certo que a pessoa desenvolve a doença. Então, é simples de detectar e tentar tratar antes que os sintomas apareçam. Então, o que eu quis dizer com isso é que a gente tenta fazer essa associação utilizando o material didático, toda uma engenharia didática, através do 100 anos de solidão. A gente mostra aqui que é uma doença mendeliana, o que quer dizer o termo mendeliano nesse caso, porque foi analisado, se trata apenas de um gene, como é o caso das ervilhas, lá quando ele trabalhou. Então, tudo que ele mostrou para a gente lá desde o início, com as suas ervilhas, ele estava sem saber, ele estava tratando de um único gene em cada momento para determinar as características, como a característica cor, a característica
textura da ervilha. Então, aqui também a gente está tratando de um único fator, que no caso é essa enzima, ou o gene para o rabo de porco fictício de Gabriel Garcia Marques. Então, a gente pode fazer toda uma estratégia aqui, todo um cenário de ensino para esse tema. Pode passar, por favor? Aqui tem a resposta de alguns estudantes, como é que eles viram, então, os portadores para essa doença fictícia rabo de porco. Então, eles marcam aqui, com essa bolinha preta, que eles marcam aqui todos os indivíduos portadores, desde a primeira geração até a última geração. Então, o primeiro e o último são os marcados em preto completo, né, pintados em preto, eles são os que expressam a doença. Mas os que têm a bolinha, o pontinho preto, eles não expressam a doença, mas eles são portadores do gene que vai, em algum momento, quando encontrar o outro par, o gene homólogo, o outro alelo, que também seja carreador deste gene mutado, e aí sim, todos eles aqui que estão no pontinho preto são os portadores. A gente publicou esse trabalho na Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação no ano passado, com uma aluna, a Gleciane Canto, que começou com a gente aqui no mestrado profissional e ela não terminou, que é uma pena, ela parou na época do Covid. Então, até hoje ela não voltou, e ela entrou logo um pouco antes, em 2019, na seleção de 2019, então em 2020 está parado. Mas ela já tinha trabalhado isso daqui comigo na especialização Lato Sensu na UERJ, então por isso essa publicação. E aí, pode passar, Murilo? A próxima foi o trabalho que a Gleciane justamente começou a fazer nesse mestrado profissional. Então, a gente já estava trabalhando com Latium Noir, Tidmar 1850. Então, a gente começou, esse é um projeto também muito querido para mim, que a gente tem que tentar terminar, como que a tulipa negra, como é que ela aparece. Então, baseado num grande romance, um clássico de Dumas, vocês devem conhecer Dumas mais Os Três Mosqueteiros, mas a Tulipe Noir é o que tem mais detalhes científicos, mais relacionados ao ensino de ciências que a gente conseguiu, e é uma forma da gente trabalhar genética quantitativa, ou como tentar ensinar genética quantitativa através dessa obra. Então, era essa ideia. Então, um trabalho que está em andamento. Vamos ver se a gente consegue terminar. E, a partir dele, a gente começou a ter a ideia de uma coisa que hoje em dia a gente está trabalhando, não vou entrar aqui nesse seminário, a gente já está terminando, mas a gente começa a trabalhar um pouco no laboratório essa linha da genética e cor de pele. Ou seja, como é que a genética pode contribuir para a educação antirracista? Então, em primeiro lugar, o que confere a cor de pele do indivíduo? Então, meio que desmistificar a diferença entre pessoas através de cor de pele, diferenciar pessoas através de cor de pele. Então, aí a gente trabalharia com os genes que codificam os pigmentos de melanina. Então, a partir disso, a gente teve a ideia de começar outra linha de trabalho no laboratório, então, relacionada a isso. Pode passar, por favor, Murilo? Então, dentro disso, a gente já tem outra aluna, Sabrina Monteiro, trabalhando na graduação também. Como é que a gente pode verificar nos livros didáticos se isso isso já aparece nos livros didáticos? Como é que a genética tem contribuído nos livros didáticos do ensino médio na desconstrução do racismo ou para uma educação antirracista? Então, isso é um trabalho em andamento, pode passar. Outro trabalho em andamento, ainda na linha francesa, então, já que eu gosto de linhagens familiares, então, uma grande saga, essa realmente é grande, deixa o Érico Veríssimo assim no chinelo. Se a gente pensa que L'Herbeau Macquart, ele foi escrito de 1871 a 1893, ele é constituído de 20 volumes. Esses aqui eu já li, o Bonheur des Dames, La Joie de Vivre, o Germinal de Victor Pascal, como vocês podem ver, ainda estou no início, ainda me faltam 16, mas aqui tem toda uma linhagem, desde 1800 e alguma coisa, a França sob o Segundo Império. Então, tudo é uma espécie de
de costumes, da vida habitual, a vida e os seus costumes em Paris e na Campanha, como é que isso acontecia. Então, são descritos diversos tipos, como fazia Érico Veríssimo no seu Rio Grande do Sul, diferentes tipos, em diferentes situações, diferentes profissões, e assim cada uma é um volume, faz parte da saga. Mas, bom, esse é trabalho ainda para alguns anos, pode passar, por favor. Esse é o que a Elizabeth, que está aqui na sala, trabalha hoje e vai também fechar em breve na graduação, pegando agora a literatura brasileira com a reforma da natureza. A gente tem aqui uma série de itens que a gente pode trabalhar para o ensino de genética, principalmente nessa ligação genética e evolução, como é que determinadas características se fixam naquela população, naqueles indivíduos, para a gente poder mostrar, bom, como é que uma boneca ela decide que ela não gostou de tal característica daquele animal, da cara daquele bicho, da cara daquela planta, e aí ela vai modificar tudo da forma que ela acha que pode ser o melhor para aquele indivíduo. Então, aqui tem uma série de questões que a gente pode trabalhar, inclusive os aspectos éticos, ciência, tecnologia e sociedade, e fazer a ligação com o que a gente já faz no laboratório hoje, os efeitos da soja transgênica no Brasil. Então, um trabalho também em andamento. Embora Monteiro Lobato seja bastante criticado hoje em dia pelo seu posicionamento completamente racial, uma posição bastante antiética que ele adotou na época, mas ele foi um grande escritor, um grande intelectual da época, e eu acho que as aventuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo tem bastante coisa aqui infantil para se explorar em sala de aula. Próximo, já vai fechar, é o último, é uma outra tecnologia que a gente aborda quando eu falei para vocês de Venter, sobre a bactéria sintética, que foi criada toda com genoma sintético, uma bactéria viável que foi produzida, e aí a gente tem material didático que mostra isso, e o último material didático, pode passar, é o do CRISPR-Cas, que vocês devem ter ouvido falar sobre edição de DNA, então a gente tem material didático para mostrar também na escola, dentro de um contexto de perspectiva CTS, como é que ocorre a edição de DNA e aspectos éticos na ciência relacionado a essa biotecnologia. Então, eu acho que era isso, Murilo. Acho que, não sei se eu falei muito rápido, se eu falei. Bom, aqui o livro que a gente publicou em 2018, aqui tem o Instagram do laboratório, para quem quiser seguir a gente, ver uma boa parte do que eu acabei de falar hoje, e o livro que a gente publicou pela Sociedade Brasileira de Genética com alguns desses tópicos abordados aqui hoje. Então é isso, gente. Obrigada pela audiência, obrigada pelo tempo de vocês, pela paciência. Nossa, que apresentação linda, Andréia. Obrigado. Passou voando, né? Foi quase 1h30 aqui, mas passou voando. É bem colorida, pelo menos. Eu acho que você estimula aí as pessoas a literatura, né? Todos nós, Isso. porque ainda mais hoje em dia as pessoas muitas vezes nem conhecem literatura ou acham literatura chata, e você traz de uma forma lúdica, de uma forma multidisciplinar que estimula muito, assim. Gostei muito dessa parte, dessas interfaces que você fez. Eu achei divino esse seminário, em todos os sentidos, assim, porque eu sou uma apaixonada por literatura, e ainda mais quando tu começaste a falar sobre O Tempo e o Vento, que é o meu livro preferido da vida, né? Até por ser gaúcha também. Claro, essa voz, esse sotaque. Foi muito legal, assim. Eu sempre fui muito apaixonada por literatura, e até essa parte dos 100 anos de solidão, assim, eu até já tinha visto alguns colégios trabalharem com a questão do heredograma e tal, mas os outros livros, principalmente O Tempo e o Vento, assim. E a outra questão também é porque eu estudo a fenilcetonúria, né? Então, além disso, ainda, para mim, foi um seminário perfeito, assim. A questão dos 100 anos de solidão é interessante que esse artigo da genética na escola, eu acho que ele já ficou famoso porque ele já virou tema de concurso, de vestibular.
Então, tem lá o heredograma da família Buendria, e para explicar a mesma história relacionada ao rabo de porco, como é que as pessoas trabalhariam o rabo de porco. Muito legal isso, né? Saiu da nossa cabeça e está lá no mundo. Criou pernas, mais ou menos isso. E a professora Patrícia achou que ela apresentou recentemente um seminário sobre doenças não tão raras, né, aqui no programa. Então, ela falou... Ah, foi você, Patrícia, é verdade. Legal. Olha, a gente teve sala cheia. A gente chegou até 40 pessoas aqui, Nossa, né? legal. Muito bom o público. As pessoas acho que estão meio tímidas aí. Não tem perguntas por enquanto, ou tem? Eu não tenho pergunta, mas agradecer e parabenizar por essa apresentação, porque foi muito rico, né? Essa abordagem com a literatura e, além de incentivar a literatura, incentivar também o nosso olhar de como tirar o nosso conhecimento da universidade e levar isso para as outras pessoas na sociedade, né? Essa abordagem é muito na sala de aula, mas a gente pode pensar bastante na sociedade como um todo, como tornar a nossa linguagem acessível, né? Então, foi Isso. muito bacana, parabéns. Obrigada. Obrigada. E Tem gostei alguns ex-alunos aqui que eu conheço, das seleções anteriores. Que bom. muito bom. Eu gostei assim, da parte que você trouxe, assim, achei que foi muito diverso, a parte da peste bubônica, né, de micro-organismo, planta. Eu que trabalho com produtos naturais, então você trouxe a questão da tulipa negra, antocianidinas, e na nossa parte de produtos naturais, a É genética verdade. tem uma influência É, básica, né? é. É, É muita viagem, né, a Danilo? A diversidade. verdade é que é uma Sim. viagem assim, legal, mas é isso que torna divertido o nosso trabalho. Na parte vegetal, as monoculturas trazem um empobrecimento genético, e aí que começa também essa demanda, tanto por agrotóxico. Quando a gente tem sistemas agroflorestais, cultivos orgânicos diversificando as espécies, a gente diversifica a genética e a composição química, prevenindo doenças, pragas, né? Então, uma coisa vai meio contra a outra, né? A monocultura É. puxa o agrotóxico em si, essa demanda. Então, parabéns, a gente Sem falar agradece. Pode que, falar, Patrícia. não, sem falar que vocês acabaram com um enigma centenário que é Capitu, então não traiu o Bentinho. Não, 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 não. Na minha visão, eu me recuso a cair nessa armadilha do Dom Casmurro, de Machado de Assis, daquela loucura da cabeça dele. Mas é uma história maravilhosa. É, Aí eu tenho que me controlar para sair da história e vir aqui para a ciência, porque senão eu fico ali viajando no meio desses romances, dessas obras. Tem que eu tenho esse problema também. tentar não deixar, senão a gente vive naquela história e não sai mais. Bem, alguma pergunta a mais? Considerações? Vi que o Wagner também estava aqui, o coordenador da pós-graduação da UERJ. Uhum. A professora Legal. Sônia mandou um abraço, mas a nossa coordenadora não pôde participar, né? Porque ela está numa reunião nesse horário. Mas ela mandou um abraço aí. Professor Wagner Sabrina está aí Bastos, aí. também. A Sabrina, eu falei dela ainda há pouco. Estou vendo aqui a Sabrina. Seja bem-vindo, professor Wagner. Oi, Wagner. Oi, boa tarde a vocês. Agradecemos aí também aos nossos intérpretes, os queridos aí Danilo e Alexandre, mais uma vez. Obrigado. Obrigada, Danilo e Alexandre. Vocês conseguiram dar conta, porque eu falei assim tão rápido. Eu imagino que eu dei trabalho para vocês. Mas era muita coisa para falar. Muita. Bom, vocês deram conta. Obrigadíssima, os dois. Bem, então vamos encerrar aqui, né?
mais esse seminário integrado a Tsaburo Massuda, e um abraço a todos, um bom final de tarde. E até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. Danilo. Tchau, Tchau, Patrícia. tchau, Muito obrigada obrigado, pelo muito convite. obrigado, Beijo. Andréia. Tchau. Tchau, tchau.